Olá, turmas. Dando continuidade ao vídeo. Uma observação aqui. No livro, essas respostas já estão dadas. Mas e se você tivesse que escrevê-las? Neste primeiro exemplo, é importante saber identificar e saber quais são os números naturais, que é um dos tipos de conjuntos numéricos, caso você ainda não conheça os outros, além dos números pares. Os números naturais são os números que começam por zero e vão seguindo na sequência, aumentando sempre de uma unidade. E os números pares são todos aqueles que podem ser divisíveis por 2. Qual o primeiro número par? 0, porque o 0 pode ser dividido por qualquer número. Em seguida, 2, 4 e assim sucessivamente. Porque o número, para ser considerado par, tem que ser divisível por 2 e deixar resto 0, né? Então esse é o primeiro conjunto. O conjunto do primeiro exemplo. No segundo caso, é preciso saber identificar quais os divisores naturais de um número, que no exemplo é o número 6. Ou seja, que números dividem o 6 ou, de outra forma, por quanto o 6 pode ser dividido. Aí você representa todos os valores possíveis. Pronto. Já no terceiro exemplo, é preciso saber o que são polígonos e representar todos os tipos que têm menos de 7 lados. Uma pergunta seria: qual o primeiro polígono com menos de 7 lados? Lembrando que polígonos são figuras fechadas. Existe algum polígono que tenha menos de 3 lados? Tente imaginar isso. Então é por isso que os triângulos representam o primeiro tipo de polígono possível. Pode ser qualquer figura triangular? Quais outros tipos de triângulos você conhece? A próxima figura será um polígono de quantos lados? Como eles são chamados? Então, os quadriláteros são a segunda figura representada nesse conjunto. Qual seria a próxima figura? Como ela seria chamada? Pronto, o próximo polígono são os pentágonos. Qual seria o próximo polígono e quantos lados e como ele seria chamado? Já compreendeu a ideia? Depois dos hexágonos, a gente teria qual figura e quantos lados? Se a gente observar no exemplo, ele descreve polígonos com menos de 7 lados, né? Então a gente já tem todos os polígonos presentes com menos de 7 lados. Precisaria parar por aqui, correto? Aqui falaremos sobre representação. São 3 as formas de se representar um conjunto matematicamente falando. A primeira é através de seus elementos, sempre utilizando letra maiúscula, o símbolo da igualdade e os elementos representados entre chaves, separados por vírgula. Através de uma propriedade. Faça a leitura dessa representação para você ver se ficou compreendido, ok? Atenção para o nome desse símbolo.
Essa propriedade, ela precisa estar de uma forma que você consiga representar todos os elementos através do entendimento dessa informação, né? Nesse exemplo, ele escreve a propriedade de cada valor representado por x ser de um número natural ímpar e ser menor que 10. Então são duas características. Tem que ser número ímpar e tem que ser menor que 10. E a terceira forma, representando por meio de um diagrama. Nesse diagrama você escreve a letra correspondente ao conjunto e dentro dele seus elementos. Lembrando que conjunto matemático a gente não escreve valores repetidos, né? Independente de qualquer uma das três formas de representação, existe a relação que a gente pode traçar entre elemento e conjunto. Essa relação é de pertencimento. No seu caderno, escreva uma observação com o símbolo e como ele se chama, né? A nomenclatura, e qual a ideia está relacionada. O pertence é uma relação entre elemento e conjunto, certo? Então o elemento pode ou não pertencer a um conjunto. Aqui a gente vai iniciar a resolução do primeiro exemplo. Lembre-se que antes de ver a solução, é importante que você tenha tentado responder com o que já estudou e aprendeu até aqui. Se ainda não fez isso, pause o vídeo e tente responder.